Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do componente matemática. Eu sou o professor Hilner e estou te convidando para acompanhar o objeto de conhecimento da aula de número 35. Pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. Acompanhe também o detalhamento, gráfico estatístico, elementos de um gráfico de colunas, barras ou linha. Então, esse é o nosso tema. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, eu tenho certeza que você já ouviu falar em pesquisa estatística, né? Mas para que serve, né? Bom, algumas perguntas que podem ser feitas no nosso cotidiano podem ser respondidas através aí de um levantamento estatístico, né? Por exemplo, essa que a gente está vendo aqui, quantos alunos têm celular na nossa escola? Como saber isso? Né? Quando nós temos uma escola, nós temos uma quantidade grande de alunos, então, para saber exatamente, né, a quantidade de celular na escola, né, então a gente precisa ter um levantamento estatístico, né? Como é que funciona? Vamos ver então como é que funciona um levantamento estatístico. Acompanhe comigo. Então, a primeira coisa que se define é o tipo de pesquisa, tá? Nós temos dois tipos aí, basicamente, né? Amostral e censitária. A amostral parte do todo, escolhida com critérios. E a censitária pega aí todos os elementos, tá? É claro que depende muito do alcance da pesquisa, né? No caso de uma escola, nós podemos fazer uma pesquisa censitária, né, onde todos os elementos são entrevistados. No caso, aí, todos os alunos, né, podem responder um questionário, podem responder perguntas simples, né? Então, tem vias de há vias de fazer isso de uma maneira censitária, né, onde todos 100% ali são entrevistados, né? Pode ser feito diretamente com os pais, com responsáveis, né? Podem ser, hoje em dia, né, ser feito através de aplicativos de celular. Então, muita de pesquisa hoje em dia pode ser feita de forma censitária, vai depender, lógico, do volume de dados, né, do alcance de pessoas. O que é mais comum é o primeiro tipo, né, que é a pesquisa amostral. Isso a gente vê bastante durante as eleições, né? Como o Brasil é um país, uma nação com uma população aí de milhões, né? É muito difícil, é bem complicado você conseguir entrevistar todos, né? Fazer um tipo de pesquisa censitária, onde todo indivíduo, todos os elementos são entrevistados, né? São perguntados ali da sua opinião, né? Então, pesquisas, quando é voltadas para a eleição, né, ele é geralmente feito de forma amostral, para se ter uma noção, para se ter uma ideia da onde os votos estão se direcionando, né, para qual candidato é o preferido, né, qual outro candidato que está concorrendo e tem chances, né, de ir para um segundo turno, ou até mesmo de vencer. Então, há tipos, né, há pesquisas que são feitas aí de forma censitária, tá? Uma vez, então, que a gente já sabe a diferença, vamos, então, verificar como é que funciona, então, a pesquisa amostral. Acompanhe aí comigo. Então, olha só, a pesquisa amostral é um tipo de pesquisa em que se coleta dados apenas de uma parte, né, uma amostra representativa de toda a população, tá? Isso, quando a gente pensa nas eleições, fica bem fácil da gente entrar no contexto, né? Essa técnica, ela é usada quando não é viável, né, por custo, por tempo ou por logística, analisar todos os elementos do grupo estudado, tá? Então, perceba que para você fazer uma pesquisa, você tem uma pesquisa, por exemplo, para uma eleição, né? Você tem eleitores que estão em lugares remotos, né, em locais distantes, onde para se deslocar leva bastante custo, né? Então, quando não é possível, a gente faz o tipo de pesquisa amostral, né? Temos alguns exemplos para apresentar para você, acompanhe comigo. Uma empresa, por exemplo, quer saber a opinião dos seus 10 mil clientes sobre um novo produto.
Em vez de perguntar para todos eles, todos os 10 mil clientes, ele seleciona aleatoriamente 500 clientes para responder uma pesquisa. Então, daquele grupo, né, aquela população de 10 mil clientes, separa ali os 500 clientes, né? Geralmente os mais assíduos, né, os que estão sempre voltando ali com a empresa, né? Então fica mais fácil fazer esse tipo de pesquisa com clientes que são mais frequentes, né? Onde nós temos mais acesso, né? A gente tem número de telefone, então tem e-mail, né? Então separa um pequeno grupo, né, que nós chamamos aí de amostra, e faz algumas perguntas para esses clientes. E nós temos aí as vantagens e desvantagens, né? As vantagens: é mais rápida, é menos custosa, né? Menos dinheiro é gasto para fazer esse tipo de pesquisa e é bem fácil de aplicar. As desvantagens: podem haver erros, né, se a amostra não for bem escolhida, porque a gente, quando fala em amostra, a gente pensa geralmente da forma aleatória, né? Escolher aí qualquer 500 clientes já são suficientes, né? E a gente sabe que existem perfis diferentes, né? Se ele for masculino, se ele for feminino, se ele for idoso ou se ele for muito jovem. Então você precisa buscar representantes de cada perfil desse para você ter uma opinião mais próxima aí do real, entendeu? Então são perfis, né, que a gente procura abordar, né? Procura preencher, né, com todos os perfis possíveis a nossa pesquisa, para poder ter uma ideia do que isso representa na realidade, tá? Então, dependendo do que a sua empresa vende, né? Então, se você tem uma empresa aí de cosméticos, né, muito provavelmente a grande maioria dos clientes são público feminino, mas também existe o público masculino. Então você precisa abordar diferentes, você precisa ter a representatividade desses perfis de clientes para poder fazer uma pesquisa bem próximo do real, ok? Agora que você viu a pesquisa amostral, vamos falar um pouquinho também da pesquisa censitária. Acompanhe comigo. É a pesquisa em que se coleta dados de todos os elementos da população, sem exceção. Exemplo: o censo demográfico realizado pelo IBGE, que busca informações de todos os habitantes do país. O censo, né, ele é realizado de período em período e busca sempre, né, na tentativa, né, de abordar sempre todos os indivíduos da população, né? Isso quando a gente pensa no país todo, né? Mas a pesquisa censitária também são aplicadas aí em pequenos casos. Por exemplo, né, hoje em dia está bastante comum você utilizar, por exemplo, um aplicativo, né, um aplicativo de alimento, por exemplo, né, que entrega lanches na sua casa. A gente tem aplicativos hoje que prestam mais variados serviços e é bastante comum, em determinado momento, o aplicativo perguntar como é que foi o atendimento, né, perguntando ali a sua opinião. Você quer avaliar o aplicativo, né? Geralmente vem aquela pergunta ali quando você está utilizando o aplicativo. Então, para alguns casos, né, você consegue fazer ali a pesquisa censitária, tá? Às vezes você está comprando ali numa loja, no supermercado, e aí na saída alguém lhe aborda, né? Ou tem ali algum dispositivo, algum equipamento que quer saber ali qual foi a sua opinião, se você tem alguma reclamação para fazer. Então, em alguns casos, é feito aí a pesquisa censitária, tá bom? Vamos ver então as vantagens e desvantagens. As vantagens: os resultados são precisos e completos, né? Se você está entrevistando 100% das pessoas, você ganha então precisão com isso, né? Pois toda a população foi considerada. Mas olha só também as desvantagens: alto custo, mais tempo de execução e maior esforço logístico. Como eu falei, né? Deslocamento às vezes é muito caro você se deslocar para buscar a opinião de um grupo de pessoas. Você leva mais tempo de execução, né? Às vezes a pessoa é ocupada o dia inteiro, né? Ou simplesmente não está à disposição, simplesmente não quer responder as perguntas que você tem para fazer, né? E aí você tem que insistir, às vezes num dia, 2 dias, daqui a pouco uma semana para você conseguir a opinião daquela pessoa, né? Então tudo isso
Leva tempo, se leva tempo, custa dinheiro, né? Custa dinheiro porque você tem que contratar, pagar alguém para fazer aquele levantamento. Então, tem essas desvantagens também na pesquisa censitária. Beleza? Vamos seguir em frente agora, falando aí um pouco mais sobre a pesquisa estatística. Acompanhe na tela. A pesquisa estatística é uma forma de coletar, organizar, representar e interpretar dados. Esse aí é o grande objetivo da pesquisa, né? Com o objetivo de compreender melhor um determinado fenômeno ou situação. Então, nós temos uma etapa, né? Aliás, várias etapas para se cumprir. Então, a primeira delas é a coleta, depois você organiza os dados, depois você representa, né? Por meio de gráficos, geralmente, né? Ou por meio de tabelas, e aí depois você busca ali interpretar aqueles valores, tá bom? Então tá aí a nossa sequência de etapas, né? Planejamento da pesquisa. Antes de você sair perguntando para as pessoas, você tem que saber que perguntas você deve fazer, né? Quais os perfis que serão abordados, tudo isso aí é pensado antes da execução, tá? E aí até finalmente você chegar na coleta de dados, que é realmente chegar com um questionário para os indivíduos, né? Responder o que ele acha, o que ele não acha, o que ele gostaria, o que ele não gostaria, né? Várias perguntas num questionário. Depois disso, organizar os dados, né? Colocar ali em tabelas, né? Como a gente tem visto, tabelas de frequência, tá bom? E é justamente essa representação que nós temos, né? Ou a gente representa em tabela, se for muito difícil fazer a interpretação, coloca então a representação no gráfico, tá? E por último, né? Você tem todas as informações organizadas e representadas, aí você vai buscar então interpretar as informações que estão ali na sua pesquisa, tá bom? Falando agora sobre o planejamento de pesquisa, acompanhe comigo aí. Antes de iniciar a coleta de dados, é essencial planejar a pesquisa. As principais etapas do planejamento são definir o objetivo, né, o que nós queremos saber, escolher a população ou a amostra, né, que foi o que eu mencionei ainda há pouco, né, você precisa saber quais são os perfis que você quer abordar, selecionar o instrumento de coleta, né, se é um questionário, se é entrevista, se é formulário, né, nós mesmos aqui, né, a gente via alguns formulários para vocês preencherem, né, alguns questionários também, né, quando a gente envia material, a gente também tem a chance de buscar também a opinião de vocês, né, fazer um levantamento junto a vocês. Organizar a logística da coleta, né, quando e onde, com quem será aplicada, né, para onde, se vai ser numa única cidade, se vai ser em mais de uma cidade, ou se vai ser em um determinado bairro, ou em vários bairros, né, tudo isso entra aí na nossa organização. Depois do planejamento, nós temos a coleta de dados. A coleta de dados é o processo de reunir as informações com base no planejamento, que é justamente executar aquilo que foi planejado, né? E aí pode ser feito através de questionários digitais ou impressos, entrevistas, observações diretas. Os dados devem ser claros, objetivos e organizados para facilitar as etapas seguintes. Então, questionário é o mais comum, tá? Geralmente a gente envia um link para a pessoa vai lá e coloca lá as informações que são necessárias. Né? Entrevistas, geralmente quando é sobre a opinião, né? O que a pessoa acha, o que ela não acha, né? Qual a intenção de voto dela, né? Muitas pesquisas são feitas através de entrevistas, tá? E observações diretas, né? Quando a gente verifica, então, o comportamento, né, coletivo. Por exemplo, dá um exemplo de uma observação direta. Os órgãos de trânsito, eles têm um setor lá de estatística. Qual é a principal função deles? Eventualmente, eles vão para a rua, né? Vão para um determinado trecho da rua, e observam onde é que as pessoas estão atravessando, né? Qual é o trecho da rua, da avenida, onde as pessoas procuram mais atravessar. Então,
elas vão observar, né, qual a faixa ali da avenida ou da rua onde as pessoas geralmente atravessam, e ali eles colocam então um semáforo, colocam então uma faixa, ou dependendo da situação, até uma passarela. Tudo isso é feito através de observação, tá? Então, uma passarela que vai ser construída, uma faixa de pedestre que vai ser pintada, tudo isso é planejado, né? E pesquisado, né? Tem que ser feito através de pesquisa. Então, entra nessa parte aí de observação direta, né? De simplesmente você observar e anotar onde colocar determinado instrumento, tá bom? Seguindo em frente, nós temos aí organização dos dados. Organização dos dados. Depois de coletar os dados, é necessário organizá-los em uma estrutura visível que facilite a leitura e a análise. A forma mais comum é por meio de tabelas. É por isso que a gente tem uma aula aqui só sobre tabelas, tá bom? Que é um exemplo que vocês com certeza viram, né, em algum momento, de uma tabelinha onde você tem ali o número de frequências, tá? E aí, pode voltar aqui para mim um pouquinho? Quando a gente estuda, né, as tabelas de frequência, por exemplo, a gente tem lá os nossos valores, temos lá frequências relativas, frequências absolutas, né? Só que esses nomes, eles aparecem quando a gente estuda as tabelas, tá bom? Quando a gente vai ler um jornal, ler uma revista, olhar um site de notícias, ou mesmo pela televisão assistir um noticiário, e é apresentado uma tabela, esses nomes não estarão lá na sua tabela, tá? Não vai aparecer lá a frequência absoluta dos dados. Não vai estar escrito isso, tá? Quase nunca vai estar escrito. Mas você, que está estudando sobre tabelas, vai olhar, vai bater o olho e vai reconhecer. Opa, isso aí é uma tabela de frequência. Porque geralmente as tabelas vão ser apresentadas dessa forma que está na nossa cartela. Acompanhe comigo, ó. Nós temos ali numa coluna o esporte preferido, né? Futebol, vôlei, basquete, natação. E o que seria a tabela de frequência, que na verdade é a tabela de frequência, não está escrito tabela de frequência. Está escrito aí número de alunos, tá? Então é assim que serão apresentadas as tabelas para vocês, tá? Não vai estar lá o nome tabela de frequência, mas você sabe que é a tabela de frequência quando você bater o olho, tá bom? E aí está aí o número de alunos. 8 alunos que preferem futebol, 5 alunos que preferem o vôlei, 3 que preferem basquete e 4 que preferem natação. Então isso é uma tabela de frequência, mesmo que o nome não esteja lá escrito, evidenciado para vocês, tá bom? Então você bate o olho e você reconhece, então, os elementos de uma tabela, tá certo? Seguindo em frente, né, falando ainda da organização aí dos dados, né, foi apresentado por meio, os dados podem ser apresentados por meio de tabelas, tá bom? Mas quando nós temos aí muita informação, muitos valores, às vezes a tabela não é suficiente para a gente olhar e interpretar aqueles dados, né? Por isso nós temos um outro recurso, que é a construção de gráficos. Para a gente construir um gráfico, tá? Todo gráfico, ele parte de uma tabela, tá bom? Então, primeiro é feita uma tabela de frequência, como vocês já viram aí na nossa aula, tá? E aí, da tabela é que são construídos os nossos gráficos, tá bom? Que nós vamos visualizar agora, tá? Os gráficos são representações visuais dos dados, tá? E ajudam a identificar padrões e comparar quantidades de forma mais rápida. Então, os tipos mais comuns, o gráfico de coluna, né? Ou então de barra, que é esse exemplo que nós estamos vendo aí, tá? Nós temos ali alguns times de futebol, né? E alguns valores que nós temos ali à esquerda, né? Esses valores à esquerda geralmente podem indicar para a gente as quantidades, tá? No caso aí, nós chamamos de valores absolutos, né? Esses valores com certeza devem ser a quantidade de torcedores, né? Então nós temos aí Palmeiras, né? Com 1.567, Santos com 1.699, né? E cada time tem a sua quantidade, tá bom? Mas o mais comum é que esses valores estejam representados em porcentagem, tá bom? Por isso que lá na construção das tabelas tem a tabela de frequência absoluta, né?
tabela de frequência relativa, que é o valor em porcentagem. Esses valores em porcentagem é que vão estar representados na maior parte dos gráficos, tá bom? Então, algumas situações nós vamos verificar aí os valores absolutos, né, que é esse caso aí, mas também, e eu já adianto para vocês, a maior parte deles apresenta os seus valores em porcentagem, como é o nosso próximo gráfico, o gráfico de setores, tá bom? Popularmente chamado aí de gráfico de pizza, né? Vejam que todos os valores aí estão representados em porcentagem, tá? Esse é o mais comum de ser apresentado. Então nós temos aí sempre uma legenda, tá bom? Todo gráfico vai ser apresentado aí uma legenda, tá bom? Da organização, dos elementos que estão sendo apresentados, como no caso aí, o 29%, né? Que é essa fatia maior aí da pizza, está pintado de laranja, você vai lá na legenda verificar o que é o laranja. Ó, laranja significa segurança. Aí 25% está em roxo, você vai lá na legenda e verifica quem é o roxo. O roxo é emprego, né? E assim sucessivamente, tá? Então, o próprio gráfico já traz para a gente, né, uma análise dos dados, né? Você visualmente bate o olho e já vê que segurança ali é a maior fatia. Em contrapartida, quem é a menor fatia aí dessa pizza, né? É a educação. Então nós temos ali 11% em amarelo. Então você já correlaciona de forma quase instantânea, né? Você bate o olho e você já tira ali as informações mais evidentes. Ok? E um outro gráfico também que é bem comum, que é o gráfico de linhas, tá? Menos comum em pesquisa simples, mas a gente costuma ver bastante na época das eleições, né? Nas eleições a gente costuma ver o desempenho de um candidato com relação às pesquisas, né? A gente vê essas linhas coloridas, geralmente aí na época de eleição, né? Então é um sobe e desce e a gente verifica que essas linhas representam o tempo, tá? Então, conforme as pesquisas são feitas, são registradas também ao longo do tempo. Então, o candidato A começou bem lá no início das eleições, mas aí foi decaindo, chegou lá na véspera do dia da eleição, ele já está com a intenção de voto bem baixo, né? Em contrapartida, outro candidato lá em azul começou fraco, né? Começou com pouca preferência, né? E aí ele foi crescendo ao longo das eleições e lá no final, na véspera da eleição, ele já conseguiu uma quantidade significativa, até liderando aí a corrida eleitoral, né? Então, quando a gente vê aquele gráfico lá na época de eleição, esse é o gráfico de linhas, tá bom? Ele registra conforme nós avançamos no tempo, tá? Então, esses três tipos de gráficos são os mais comuns. Existem outros, né? Existem outros gráficos, mas os mais comuns de se ver são esses três, tá bom? E também são os mais simples de se interpretar, tá bom? Que é justamente a nossa próxima etapa, que é a interpretação das informações. Tudo isso, todo esse conjunto aí de realizações, né, de etapas que estão sendo cumpridas, tem como único objetivo a interpretação das informações, que é a nossa última etapa. Acompanhe comigo. Com os dados organizados e representados em tabelas e gráficos, é possível tirar conclusões e tomar decisões com base nas informações obtidas. Então, perguntas que ajudam aí na interpretação. Qual foi a preferência mais comum? Houve equilíbrio nas respostas? O que os dados revelam sobre o grupo pesquisado, né? Essas perguntas são feitas lá no planejamento, e aí depois que você tem os dados, todos os dados ali reunidos, você pode chegar ali e concluir, né? Você tem interpretação das informações, você pode concluir se você conseguiu ali responder aquelas perguntas que foram feitas lá no início, né? Então isso, você com essas perguntas, você consegue traçar um perfil do seu cliente, né? Se você for uma empresa, a maior parte dos nossos clientes são mulheres, então você vai
produzir aí uma publicidade voltada para as mulheres, né? Você vai ter como público-alvo, se a maioria é mulher, então você vai lá buscar mudar, de repente, a decoração da sua loja, botar um tom mais feminino, né? Se for crianças, por exemplo, então você faz uma pesquisa e muda lá o seu perfil empresarial, né? E deixa tudo mais voltado para as crianças. Então, tudo isso pode ser respondido nesse momento aí de conclusão de uma pesquisa. Tá certo? Vamos ver agora alguns exemplos. Acompanhem comigo o nosso exemplo aqui para a gente entender direito como é que a gente vai construir essas coisas. Olha só. Em uma viagem de família, Isa está brincando de contar o número de carros de cores diferentes que passam por eles. Crie um gráfico de colunas que mostra o número de carros de cada cor que passaram pelo carro da família de Isa. Então imagina que a gente vai agora brincar aqui de fazer algumas etapas de uma pesquisa, né? Então a gente está com esse exemplo aí da família da Isa, né? E eles estão brincando aí de contar as cores dos carros, né? Com isso, a gente logo cria uma tabela. Vamos ver a nossa tabela aí. Tá aí, ó. A tabela foi construída, tá? Nós temos aí carros vermelhos, carros azuis, carros prateados, carros pretos e carros verdes, tá bom? Então, desse exemplo que a gente viu, houve ali coleta dos dados, né? Houve ali observação, né? Para poder dizer, né, os carros envolvidos, né, quais são as cores envolvidas, tá? E esses carros aí foram as cores que apareceram nos carros, né? E a partir dessa proposta, né, eles contaram, então, o número de carros. Então, eles contaram aí 12 carros vermelhos, 20 carros azuis, 12 carros prateados, 16 carros pretos e 4 carros verdes. E também não apareceu mais nenhum de outro tipo, então tá aí, fechou nessas 5 cores, tá? Ótimo. Com essa tabela, a gente já pode responder algumas perguntas, né? O tipo de cor que foi menos frequente, aquela que foi mais frequente. Mas vamos supor que não tenha ficado claro. Vamos construir um gráfico. Se não ficou claro com as informações de uma tabela, vamos partir, então, para o gráfico. Então, a gente vai construir juntos aqui um gráfico para essas informações que nós temos aí da tabela, tá bom? Eu já coloquei aí um gráfico já pré-preenchido, né? Justamente onde nós temos aí 2 eixos principais, tá? Nós vamos fazer aqui um gráfico de colunas, né? O que nós temos aqui na vertical são as quantidades, tá bom? Tá aqui a nossa legenda, ó, números de carros, tá? O número de carros, tá? No eixo horizontal, nós temos as cores que foram registradas aí, né? Vermelho, azul, prateado, preto e o verde, tá bom? Então, nós vamos aqui construir as nossas barras, tá bom? Então, nós vamos ter que ter aqui, ó, uma barra para o vermelho, uma barra para o azul, uma barra para o prateado, uma barra para o preto e outra barra para o verde. Mas eles não podem ter qualquer altura, tá? Eles têm que ter a altura registrada que nós vimos lá na tabela, tá bom? Então, se nós tivermos aqui 12 carros vermelhos, então o meu gráfico dos carros vermelhos tem que estar aqui, ó. Tá vendo essa linha que nós temos aqui, ó? Essa altura é a altura do 12. Então, nossa primeira barra aqui, nossa primeira coluna com os carros vermelhos tem que estar na altura do 12, tá bom? É assim que funciona, então, um gráfico de colunas, tá bom? Vamos voltar aqui na nossa tabela para a gente verificar, então, quais são os valores, ó. Tá aqui, o primeiro valor, os carros vermelhos, exatamente 12. Então, você já sabe que tem que estar nessa altura aqui, ó. A nossa coluna, a primeira coluna representando os carros vermelhos, tem que estar na altura 12. Vou até mudar a cor, porque já que são carros vermelhos, né? Então vamos utilizar a cor vermelha. Tá aqui, cor vermelha, então a coluna dos carros vermelhos na altura 12. O nosso próximo valor, carros azuis. Esse aí tem que estar na altura 20, ó. Então aqui, ó, os azuis tem que estar batendo aqui nessa linha do 20, ó. Então a nossa coluna dos carros azuis tem que estar lá na altura 20, ó.
exatamente na linha da altura 20. Vamos ver o próximo, ó. O próximo, então, são os carros prateados. Ele também tem altura 12, tá? Altura 12, eu vou mudar aqui a cor para o preto. Altura 12, exatamente nessa altura aqui, ó, mesmo do vermelho, ó. Eu acabei traçando um pouquinho em cima, né? Tem que estar exatamente em cima da nossa linha. Tá aqui, ó. Essa é a coluna, então, dos prateados. Qual é a quantidade de carros pretos? 16. Então, ele tem que estar um pouco mais alto. Os pretos está aqui, ó. A linha do 16 está aqui. Então, essa é a coluna dos carros pretos. E, por último, os carros verdes. Qual é a quantidade de carros verdes? 4. Então, ele vai ser o mais baixinho, né? Ele só vai até aqui, a linha 4, tá? Tá aqui, ó. Essa é a coluna, então, dos carros verdes, tá bom? E aí a gente, né, para deixar mais bem representado, a gente pinta, colore aqui toda a nossa coluna, né? Para ficar bem representativo. Para todo mundo que olhar o nosso gráfico entender que as nossas colunas estão exatamente nas alturas que elas precisam estar de acordo com a nossa tabela, tá? E tá aí, então, o nosso gráfico de colunas, né? Feito com as informações que nós tínhamos lá na tabela, tá bom? Então, você olhando para esse gráfico, você já visualmente já interpreta ele da melhor maneira, né? Qual foi a cor de carro mais frequente, né? Com certeza foi o azul, e o menos frequente foi o carro verde. Então, essas são as informações essenciais que a gente já interpreta com a leitura desse gráfico, tá certo? Bom, espero que você tenha conseguido compreender, ter acompanhado direitinho a nossa aula. Esse, então, é o fim da aula.